Oi, gente, tudo bem? Olha, eu aqui, Jaqueline, pastora, psicoterapeuta. Quero falar da minha essência para a sua essência no dia de hoje, sobre um tema muito importante que todos nós precisamos falar sobre isso, porque alguns de nós temos ou conhecemos pessoas que têm, que é a bendita da ansiedade tão falada, né? No Brasil, nós somos um dos países mais ansiosos que existem. Então, é extremamente importante a gente saber sobre isso, a gente falar sobre isso e buscar recursos para lidar com toda essa questão. Mas a pergunta é possível? É possível ter uma vida sem ansiedade? No mundo que a gente vive, nessa loucura, nesse caos, nessa correria toda com tecnologia, com tantas coisas para conquistar, será que é possível viver sem ansiedade? O que vocês acham? Bom, eu vou contar a minha história, a minha experiência. Espero que faça sentido para vocês e que acrescente algo para a sua vida. Eu quero contar um pouquinho sobre a minha história com a ansiedade. Bom, eu, Jaqueline, cresci já num lar de extrema hostilidade, um lar de muitas brigas, muitas confusões. Meu pai agredia minha mãe constantemente, meu pai sempre bebia, sempre chegava sempre bêbado e era assustador. Então, veja, aquele homem que era para ser a figura de proteção para mim, para minha criança, ele representava o oposto. Ele me causava muito medo, porque eu tenho assim clareza de eventos que aconteciam em casa, quando ele chegava e chegava bêbado, muito agressivo, e o medo, meu corpo tremia, eu me tremia toda, eu sentia muito medo, meu coração acelerava, tá? Então a minha história com ansiedade já começa aqui. Porque às vezes as pessoas elas se perguntam, mas por que eu tenho ansiedade? Porque o porquê não nasce do dia para a noite. A gente tem que buscar ir cavando e buscando as raízes. Não dá para mim julgar a árvore só pelos seus frutos, sabe? Não dá para mim analisar as causas de uma árvore só pelos frutos. O ideal é a gente olhar as raízes, tá? Então, o que eu estou relatando aqui para vocês é sobre a minha raiz, como que foi na minha trajetória, principalmente nos meus primeiros anos de vida, ok? Então, eu tinha muito medo daquele homem que era para ser o meu protetor, e eu não conseguia confiar no meu pai, eu não conseguia estar perto dele, porque eu tinha muito medo dele. E o meu medo maior era dele fazer alguma coisa contra minha mãe. Então eu me lembro que eu ia para a escola, e já na escola eu sempre fui uma menina muito fechadinha, muito quietinha. Então eu sempre fui de sofrer muito sozinha, chorar sozinha. Nunca relatei para minha mãe, para professora, para ninguém os meus sofrimentos. Então eu lembro que na escola eu ficava morrendo de medo, ficava, meu Deus, tomar conta da minha mãe, que meu pai não bata nela, que meu pai não bate minha mãe. Então isso era muito frequente na minha cabeça. Então veja, que a ansiedade, para mim, Jaqueline, ela já começa a ser construída a partir desse lar tão conturbado, né? Então, um dos critérios que uma criança ela precisa ter, além de nutrição, afetividade, cuidado, proteção, amor, ela precisa de um ambiente acolhedor, um ambiente com uma atmosfera boa, de risadas, de conversas, de abraços, de perdões. E o meu lar não foi assim. Então, isso tudo já colaborou. Obviamente que se eu for falar então antes, lá do ventre da barriga da minha mãe, como foi a gestação da minha mãe, então tem muitos outros fatores que vieram construindo essa ansiedade que eu tive que viver, eu tive que olhar para ela na vida adulta. Bom, ok.
a minha mãe se separa do meu pai. Minha mãe não aguenta mais se separar do meu pai, com uma atitude muito corajosa, porque ela tinha poucos recursos para poder lidar e cuidar de mim, mas ela tem essa coragem de se separar dele, ela se separa dele. Só que logo em seguida, a minha mãe, quando eu tinha mais ou menos 10 anos, 10 para 11 anos, a minha mãe, que era tudo para mim, que era a minha guerreira, que era a minha amiga, que era a minha companheira, que era eu e ela em tudo, né? Então, essa mulher, quando ali na minha idade de 10 para 11 anos, ela vem a falecer. Então, veja, eu já tinha alguns bloqueios, algumas feridas do lar que meu pai e minha mãe me proporcionaram. E agora, ainda na infância, tem uma outra rasteira da vida, que é perder a minha mãe muito nova, numa fase que eu necessitaria muito dela. Obviamente, eu fui morar com pessoas que cuidaram de mim, que foi as minhas tias, irmã da minha mãe, mas a falta dela foi violenta dentro de mim, foi violenta. E ali nasce, para aquela criança, para a interpretação daquela criança, não para Jaqueline adulta, mas para a criança, foi uma sensação de abandono, um trauma de abandono. Eu fui abandonada pela minha mãe. Porque Deus deixou. Aí vem também uma indignação, uma revolta contra o Criador. Porque Deus fez isso comigo. Porque Deus levou a minha mãe. Então, vocês estão percebendo que tem várias coisinhas, né? Várias situações que eu fui vivenciando e que foram sendo arquivadas, foram sendo reprimidas dentro de mim. Até porque, como eu era uma criança extremamente fechada, tímida, e eu era muito retraída, tinha muito medo de falar, muito medo de me expressar. Então tudo isso eu fui guardando dentro de mim, fui guardando, né? Com 12 anos, agora quem falece é o meu pai. Quando meu pai vem a falecer, eu decido não ir no enterro dele, porque eu estava com muita raiva dele, muita mágoa dele. E depois, mais pra frente, isso vai me ocasionar culpa por não ter ido no enterro, por não ter perdoado ele, tá? Então, vão pegando várias coisinhas que eu vim acumulando dentro de mim, e vai percebendo também o que você, desde a sua infância, vem acumulando dentro de você. E você não teve, talvez, uma oportunidade de falar isso para alguém, de ressignificar isso, de procurar um terapeuta, de procurar uma ajuda e soltar para fora tudo aquilo que você teve que ir reprimindo dentro de você. Então meu pai falece, né? E aí agora eu entendo, agora sim, eu sou órfã de pai e mãe. E tranquilo, quando eu completo 19 anos, eu conheço uma pessoa maravilhosa, que é a pessoa que eu sou casada até hoje, que é meu esposo, que teve muita paciência comigo. Só que o que aconteceu? Aquela menina boazinha, fechadinha, quietinha, que não expressava suas emoções, que chorava sempre sozinha. Aquela menina, quando se casa, parece que vem tudo à tona, sabe? E eu começo a mostrar que eu não era tão aquela menina boazinha, que existia uma raiva assim dentro de mim, que existia um ódio dentro de mim, que existia uma culpa por não perdoar o meu pai. Existiam muitas coisas muito pesadas dentro de mim e que eu fui tentando carregar e sustentar por muito tempo, mas chegou uma hora, como uma panela de pressão, aquilo estoura. E aquela Jaqueline, que era tão boazinha, tão calminha, começa a virar uma Jaqueline agressiva nas palavras, impaciente, intolerante, perfeccionista, procrastinadora, crítica, entre outras coisas que vieram e que no começo eu achava que era parte da minha personalidade. Eu sou assim, eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher que não tolero mesmo, que falo mesmo e não sei o quê. Então veja que foi uma transformação assim absurda, né?
É, e aí, pra mim, aquilo fazia parte da minha personalidade. Só que vejam que tudo que eu tô falando pra vocês, essas questões, perfeccionismo, ser crítica, ser procrastinadora, intolerante, tudo isso são facetas da ansiedade. Tudo isso já está dando sinais de que, peraí, tem alguma coisinha errada aí. Tem alguma coisinha que não está normal em você, que você precisa buscar ajuda. Quem vai dar o diagnóstico é o médico. Você precisa ir no psiquiatra, no psicólogo, eles que vão dar o diagnóstico, mas os sinais é muito fácil de detectar. E hoje, com a internet, com a informação tão esclarecida, tão na nossa cara, não tem como você não se avaliar e perceber que tem algo errado em você, assim como eu percebi em mim. Então, além de eu ser intolerante, agressiva, misturou com uma outra questão que veio no mesmo tempo, que foi a minha crise existencial. Quem sou eu? Para onde eu vou? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? E vejam, gente, que tudo isso aconteceu. Eu já era cristã, eu já era pastora. Só que o que acontece? Deus, ele pode curar tudo, os meus traumas emocionais, pode curar e me dar uma saúde mental? Pode, desde que eu me permita abrir os arquivos e mostrar para Jesus. Falar, Jesus, é isso aqui dói. Só que como que você vai encarar aquilo que dói? Eu não tava preparada ainda para olhar para tudo aquilo que doía, porque estava bem reprimido mesmo, porque eu não queria olhar para aquilo. Porque quando eu olhava para aquelas coisas que estavam reprimidas em mim, me machucava muito. Entende? Só que o processo da cura começa aqui, quando você decide olhar e quando você decide aceitar. Eu não estou bem. Tem algo de errado em mim. Tem algo de errado no meu comportamento, nas minhas atitudes, nas minhas reações. Ok, gente? Então, quando eu entrei nessa crise existencial, eu comecei a investigar um pouquinho mais sobre mim. É claro que antes teve uns processos mais dolorosos, começou a vir muitos pensamentos suicidas. Então, meio que veio uma ansiedade com depressão, porque sim, é possível uma pessoa ter as duas coisas, tanto ansiedade quanto depressão. E começou a me vir muita vontade de me jogar, muitas vozes se jogam, sua vida não faz sentido, você não faz sentido, todo mundo que você ama te abandona. E veio muita coisa na minha mente. E dali que eu percebi, peraí, não tá legal, tô intolerante, tô impaciente, minha vida não tá andando, tô numa crise existencial fora do comum. E aí eu descubro o trabalho do autoconhecimento e eu começo a me conhecer melhor. Doeu muito olhar para partes que eu não queria olhar para algumas partes da Jaqueline que eu sempre defendia, dizendo que era lindo, mas que na verdade não era lindo. Algumas posturas minhas não eram bonitas. Algumas atitudes minhas não eram legais. Algumas falas, a forma de comportar e de ver, de pensar não estava sendo legal. Uma outra coisa que faz parte da ansiedade é muito pensamento negativo. A pessoa não consegue ver nada de bom. É só coisas negativas. E eu comecei a detectar tudo isso dentro de mim. Tudo isso ficou muito claro para mim. E tudo isso que eu tô falando para vocês era um peso tão alto que eu não conseguia alçar voos. Eu não conseguia tomar passos para frente. Eu sabia que eu tinha um potencial, mas eu não conseguia. Então, para a gente começar já essas séries de ansiedade, eu já quero abrir falando sobre isso para vocês, falando sobre o meu caso. E eu quero que você puxe o seu caso, puxe a sua história, puxa as suas raízes. Desde quando você nasceu até hoje, como que foi? Qual foi o ambiente que você foi criado? Que tipo de criança você foi? E às vezes, gente, eu tô falando aqui de falta de proteção, porque houve uma falta de proteção, me senti desprotegida no meu lar, mas também excesso de proteção também proporciona para que uma criança ela tenha ansiedade.
ela se desenvolva, né? E tenha na vida adulta ansiedade, entende? Então não é só a falta de proteção que pode me prejudicar, que pode prejudicar uma criança, mas também o excesso, aquele excesso de proteção também pode prejudicar uma criança e levá-la à ansiedade, a se sentir insegura. Então eu também me sentia insegura, me sentia com pouquíssima autoestima. Na verdade eu não tinha autoestima. Mas e aí, Jaqueline? Né? E aí? É possível se curar da ansiedade? Você se curou da ansiedade? Vou falar para vocês. Eu não sei se eu me curei da ansiedade, eu sei que todos os dias eu venço ela. Antes eu não tinha recursos, não tinha ferramentas, não sabia lidar com isso, não tinha consciência disso em mim. Mas hoje, se eu sinto que ela quer vir me pegar, quer vir me tirar do meu eixo, eu tenho ferramentas para lidar com isso. Entende? Então, uma das ferramentas é que eu cuido muito da minha vida espiritual, muito dessa minha ligação com Deus. A minha ligação com Deus, ela me proporciona integridade. Eu fico inteira, corpo, alma e espírito. Eu consigo estar completa em mim quando eu estou com Deus, quando eu estou com o Criador, porque eu sei que nós somos um DNA do Criador. E quanto mais distante dele, mais medo, mais ansiedade, mais tudo de negativo que possa existir nesse mundo. Então, a primeira coisa que eu falo para você, o primeiro passo, reconheça, seja humilde. Que algumas pessoas ansiosas são orgulhosas, não reconhecem. Eu, ansiosa, isso é meu jeito. E se orgulham de um jeito agressivo, intolerante. Não é normal. Você precisa entender que o normal é ter uma vida leve, uma vida feliz, prazerosa. Óbvio, vamos ter dificuldades, sim, mas na maior parte do tempo, o normal é se sentir bem, não ficar mais ruim, mais tempo ruim, ansioso do que bem. Entende? Então, meus amores, nós vamos entrar com esse propósito de falar sobre ansiedades. E eu quero falar com vocês, por quê? Porque eu sinto que tem pessoas aqui que no trabalho não conseguem fluir, projetos não conseguem fluir, na igreja não conseguem fluir, não consegue pregar, não consegue louvar, não consegue dar o seu melhor porque tem algo que te bloqueia, e esse algo às vezes é a ansiedade. Quem sabe você se exige demais, você é perfeccionista demais. E uma pessoa perfeccionista, ela nunca vai conseguir fazer nada. Por quê? Porque ela quer perfeição em tudo. E a perfeição é impossível. É impossível. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, nós somos humanos. E humanos erram. E era isso que eu não aceitava. Eu não aceitava eu errar. Eu não aceitava os outros errar. E nas vezes que eu me errei, eu me puni de uma forma terrível. E aí o problema não era só de errar, é que eu errei. O problema é que eu me via como errada. Eu sou errada, não que eu errei. A minha percepção não era eu errei. Não, eu sou errada. Eu não consigo fazer as coisas. Olha a punição que eu me dava e que talvez você também está se dando. Certo? Então, primeira coisa, reconhecer a ansiedade. Eu estou com um transtorno de ansiedade, eu preciso procurar um médico para poder comprovar se é realmente isso, eu preciso procurar um terapeuta para me cuidar, para me tratar. Segunda coisa, você precisa estar conectado com Deus. A ansiedade não é algo tão ruim assim. A ansiedade, ela vem para falar assim para você: para de levar essa vida que você está levando, que a gente não está aguentando aqui dentro. Seu corpo não está aguentando, sua mente não está aguentando, então vamos parar, vamos dar uma pausa, porque quando a pessoa está ansiosa, é o único momento que ela perde o controle de tudo. Só que pessoas ansiosas, elas adoram ter controle de tudo. Só que, deixa eu falar uma coisa para você, o controle é uma ilusão, é impossível você controlar as coisas, é impossível, ok? Mentes ansiosas, é impossível você controlar, você precisa aprender a soltar. Aprenda a soltar, aprenda a confiar em Deus, aprenda a confiar no seu Criador,
sabe? E, gente, tem outras ferramentas que eu quero trazer para vocês, mas por questão do tempo, não vai dar para mim colocar tudo aqui, mas eu vou dividir em séries e nós vamos falando um pouquinho mais sobre a ansiedade. Mas sim, é possível sim. Eu sou testemunha disso. Eu vim lá do fundo do poço para falar para você. Eu passei por isso e eu, com tudo que eu passei, adquiri ferramentas e são essas ferramentas que eu uso para poder lidar quando a ansiedade quer vir me dominar. Eu consigo lidar com isso, respirar, me acalmar e consigo tomar decisões mais certeiras, consigo dar respostas mais agradáveis para as pessoas, consigo me amar mais sem ser tão crítica comigo. Então, são duas Jaquelines totalmente diferentes, mas eu precisei passar por um processo, precisei passar por reconhecimento. E eu espero que vocês entrem nesse processo comigo, porque o meu propósito, o meu desejo é poder te ajudar com aquilo que um dia eu fui ajudada. Ok, gente? Um beijo no coração de vocês. Ficam comigo nessas séries, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Se você quiser, pode jogar perguntas para mim, dão curtidas aí, né? Se inscreva no canal, compartilha e seguimos firmes juntas e juntos, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.